Você já se perguntou por que tantos muçulmanos de todas as origens que vivem no Ocidente sempre tendem a inflamar as tensões sociais quando estão na América, no Canadá ou na Austrália? Eles sempre tentam provocar os nativos dessas terras. Eles tentam mostrar que estão do lado deles, dizendo: "Ei, pessoal, estamos com vocês." Na própria história cultural deles, eles massacraram civilizações inteiras, não apenas pequenas tribos de povos aborígenes, mas civilizações inteiras. Pergunte aos persas: onde estão os egípcios originais, os norte-africanos? A Turquia costumava ser Constantinopla. Eles devoraram todas as civilizações. Mas quando eles chegam ao Ocidente, eles estão sempre provocando os nativos, eles estão sempre provocando os negros, e eles estão trazendo à tona questões que já estavam mortas há mais de um século. Por que eles fazem isso? Vou contar no final, mas assista. Fundada na remoção de todo um povo, fundada na ideia de que poderíamos fazer concessões sobre se pessoas, devido à cor da pele, poderiam ser escravizadas por outras. Fundada sob a ideia de que todos são criados iguais, mas isso só valia para alguns homens. O número? Algumas palavras incríveis de sabedoria. Ele basicamente está dizendo que a América foi fundada na crueldade, fundada na remoção de um povo inteiro, fundada na ideia de que poderíamos fazer concessões sobre se as pessoas poderiam ou não ser escravizadas. Mano, o Islã ainda pratica a escravidão, certo? O Islã nunca proibiu a escravidão. Mas ele nunca vai falar sobre isso. O tráfico de escravos árabe-africano foi 10 vezes maior do que o tráfico transatlântico de escravos, mas ele não falaria sobre isso. Por quê? Porque ele é muçulmano. Ele tem outra agenda e não se importa. Veja isso. Veja esse cara e seu compatriota egípcio na Austrália. Eles fazem a mesma coisa lá. Ouça-o. Então, o Holocausto Australiano começou em 26 de janeiro de 1788. Naquela época, a Austrália era lar de cerca de 1 milhão de aborígenes. Eram sociedades estáveis que existiram por dezenas de milhares de anos. O que se seguiu foram massacres catastróficos, genocídio, remoções forçadas, limpeza étnica, doenças introduzidas, a destruição da terra, dos sistemas alimentares, das famílias e da cultura. Então, esse cara, com seu forte sotaque egípcio, na verdade é um conselheiro na Austrália. O Ocidente está falido porque não temos uma maneira de eliminar traidores. Não temos um jeito, sabe? Alguma coisa vai acabar aparecendo. Nossos processos e instituições democráticas evoluirão e encontraremos uma forma de eliminar essas maçãs podres do processo eleitoral. Por enquanto, precisamos conviver com elas. É isso que esse cara está fazendo. Ahmed Al-Said, ou Ahmed, não lembro o nome, parece que fez outro vídeo também. Na verdade, não vou responder ao comentário dele. Ele está tentando explorar a dolorosa memória da escravidão dos afro-americanos nos Estados Unidos. Por que ele está fazendo isso? Ouça este afro-americano, ele vai responder. Sobre se as pessoas, em função da cor da pele, poderiam ser escravizadas por outras pessoas. Fundado sob a ideia de que todos são criados iguais, mas isso valia apenas para alguns homens. E o número? Seus pais eram imigrantes que vieram para este país, escolheram vir para cá. E agora, em vez de ser grato por não estar de volta ao Egito, você está sentado aqui condenando as origens deste país. Porque você quer ganhar alguns pontos com seus amigos muçulmanos lá em Michigan, onde você está concorrendo ao Senado, acho que você venceu. Parabéns. Michigan, por favor, faça a sua parte e impeça esse homem de chegar ao nosso Senado. Faça isso por todos nós. Vocês já erraram feio com a Rashida Tlaib. Certifiquem-se de que esse homem não chegue nem perto do nosso Senado. Por favor. Sony fez a mesma coisa em julho. Assim como ex-muçulmanos criticam o Islã, porque eu sei que os ocidentais não percebem que esta é uma cultura estranha, com seu próprio conjunto de valores que vem explorar a sua boa-fé. Por isso, essa é a missão da minha vida: educar o Ocidente para conscientizar sobre isso. Não se trata de muçulmanos individuais. Ele é apenas um peãozinho nesse jogo onde civilizações entram em choque pela supremacia. Isso sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. Por que não aconteceria agora? Mas os indivíduos que compõem a civilização ocidental estão adormecidos porque são ignorantes. Eles não sabem o que o Islã realmente é.
Essas pessoas podem falar sobre algumas ideias que ressoam com os liberais, com a esquerda. Então eles pensam, ok, ele não está errado sobre a escravidão nos Estados Unidos. Então sim, ele fez uma boa observação. Eu gosto dele porque a maioria das pessoas não faz uma análise profunda. Elas sempre votam na questão que é mais atraente para elas. Por isso, os jovens sempre se atraem por ideais socialistas. Veja, o Islã é bem anticomunista e antissocialista, mas tem um mumdani. Cada caso pede uma abordagem diferente. Eles sabem que tipo de ideias vão atrair a maioria dos nova-iorquinos. E ele foi nessa onda. E é isso que esse cara está fazendo. É por isso que ex-muçulmanos, afro-americanos, todas as outras pessoas não brancas, eles precisam se manifestar e mostrar sua lealdade à América. Não é a raça branca que estamos jurando lealdade, é a América, é ao Ocidente. Civilização ocidental. Porque o outro lado não consegue construir sociedades estáveis ou desenvolver ou construir civilização. Olhe para eles. Apenas olhe para eles. Sim, eles vão te dizer que é por causa das bombas, que é por causa disso ou daquilo. Não. É porque não conseguiram entrar no mundo moderno, nem construir universidades, foguetes ou máquinas de ressonância magnética. Não fizeram nada disso. São os perdedores. Então, encontraram outro caminho. Entrar de alguma forma. Ficando dando lição de moral para este país sobre o que ele faz e o que não faz. E como ele é muito melhor e pode melhorar as coisas. Esse cara está fazendo a mesma coisa. E os pais dele eram imigrantes. Não puderam ficar no próprio país, mas vieram para cá. Você vai falar sobre o tráfico de escravos islâmico, que na verdade durou mais do que o tráfico transatlântico de escravos? Vai discutir isso ou não? A gente só vai escolher sobre o que vai ficar bravo, né? Porque isso a gente não vai discutir. Como os muçulmanos tinham um tráfico de escravos muito mais forte e rigoroso na mesma região. Mas não, agora você só sabe, eles fundaram este país. Você sabe. A única diferença é que os ocidentais foram à guerra. Abe Lincoln. Sei que havia outros motivos, mas eles foram à guerra e aboliram a escravidão. Os muçulmanos nunca travaram guerra civil por esse motivo. Os muçulmanos foram instruídos pelo Ocidente, pelos britânicos, a acabar com a escravidão. É isso, era simples assim. Algumas exceções, como o Hijaz, por exemplo, na atual Arábia Saudita, disseram, não, nós não queremos. Eles realmente tentaram matar o sultão porque ele os estava forçando a acabar com a escravidão. É por isso que a escravidão só terminou em algumas partes do mundo muçulmano no início deste século. Acredita mesmo que isso não voltaria a acontecer? O ISIS já trouxe isso de volta por um tempo com escravas sexuais. Acha que não ocorreria se a América sumisse? Sem a América, Inglaterra, França ou Alemanha não conseguem projetar poder fora de suas fronteiras. Só a América consegue. Por isso, amo a América. Ela precisa sobreviver. América, o futuro da civilização ocidental depende de você. Não deixe esses filhos da mãe explorarem sua boa índole. Alguns homens foram criados iguais. Lutamos e morremos para acabar com a escravidão. Sim. O que você fez? Fazer o que seus ancestrais faziam no país deles. Tether? Ok, já que estamos falando sobre mulheres, vamos falar sobre como as mulheres são tratadas no seu país de origem, o Egito. E quanto ao tratamento das mulheres, de onde vieram seus ancestrais, em outras nações islâmicas, podemos falar disso ou também é um assunto proibido? Não, ele só fala disso porque agrada a esquerda do Ocidente. Eles concordam. Sim, eu vou dizer. Seja qual for o nome dele. Abdul Rahman, eu vou dizer. Ele é a favor das mulheres. Seus idiotas! Seus idiotas! Olhem como ele trata as mulheres da família dele. Só vou me acalmar. Mas aqui, sabe, vamos falar sobre como as mulheres não eram tratadas da mesma forma em 1776, neste país. Mas hoje, nos países islâmicos, como as mulheres são tratadas. Vamos discutir isso também. Ou esse assunto também é tabu. Você vai simplesmente ignorar isso também. Eles têm uma puta cara de pau, cara. Eles têm mesmo. Eles querem vir aqui e nos dar lição de moral. E, enquanto isso, fecham os olhos para o que está acontecendo nos países de onde vieram seus ancestrais. Esqueceu dos ancestrais. Até hoje, os países estão piores do que a América ou o Ocidente estavam no século XIX. Então, por que eles fazem isso? Por que eles sempre inflamam as tensões sociais? Bem, eles fazem isso, primeiro, em uma fase disso, eles precisam obter alguma influência social. Eles precisam obter alguma influência política. Como eles vão fazer isso? Bem, eles olharam para a esquerda e para a direita. À direita, podemos compartilhar alguns valores religiosos em comum, como, por exemplo, ser contra a LGBTQ, essas coisas. Eles pensam, não, mas a
direita ainda sabe onde está porque está tentando conservar os valores que construíram sua civilização. Por outro lado, temos esse grupo rebelde fragmentado. Esse grupo odeia tudo sobre sua própria história, cultura, herança. Então, vamos explorá-los. E estudiosos muçulmanos já disseram várias vezes que não tem problema fazermos concessões quanto aos nossos princípios. Tipo, não gosto do feminismo. Eles rejeitam o LGBTQ e liberdade de expressão, sendo contrários aos valores da esquerda atual. Mas eles sabem que essa é a porta de entrada deles. Converse com eles, fale sobre essas coisas, porque você tem que lembrar, estudiosos muçulmanos permitiram que políticos muçulmanos mentissem em nome do Islã e já fizeram isso. Então, nós também podemos mentir e dizer, ei, feminismo, LGBTQ, Mandani faz isso. Sabe de uma coisa? Vai ser hilário quando esse cara fizer isso. Tem que ser hilário, porque é um jihadista completo, totalmente islamista, sabe o Alcorão de cor. Eles fazem isso por esse motivo. Por um lado, eles ganham influência política, mas por outro lado, isso semeia a divisão, caos, anarquia. Porque quando nossas instituições entram em colapso total, esse é um dos objetivos deles, que pode funcionar a favor deles. Uma vez que começamos a brigar uns com os outros, os negros brigam com os brancos, os judeus brigam com os liberais. Os indígenas também começaram a exigir um país separado, ou algo assim. Então, quando há caos, esse é o momento ideal para alguém que está tentando provocar uma revolução ao longo da história da humanidade. Não estou dizendo nada novo. É isso que aconteceu. As revoluções surgem do descontentamento, raiva, frustração, anarquia. E sabe quem mais espera por isso? Os comunistas e esquerdistas querem provocar uma revolução comunista. Nesse ponto, eu não sei qual deles vai vencer. Depende do número deles, porque a aliança deles só permanece intacta enquanto nossas instituições e nossa sociedade existirem. No momento em que tudo começar a desmoronar, eles vão entrar em ação e começar a se odiar. Não sei quem vai vencer. Acho que os islamistas vão massacrá-los. Essa é a minha opinião pessoal, mas eu não sei. Mas nós não vamos ficar esperando para descobrir isso. Então é por isso que eles fazem isso. Querem espalhar caos e anarquia enquanto ganham influência política. Lembre-se disso.